Ouça agora uma mensagem de Deus ao seu coração, através do pastor Sérgio Ovídio, da Igreja Cristã Betânia. A gente cantar essa música apaixonado, apaixonado, né? Mas a gente não entende um pouco, né, sobre paixão, né? Porque paixão, a gente é um clichê no mundo, que paixão é um fogo, vem, vai embora, né? Mata a aula, né, irmãos? Mata o trabalho para encontrar, faz música. Depois, a gente fala, mas o amor é o principal, né? Mas, na Páscoa, a gente celebra a paixão de Cristo, né? E tem uma palavra que está próxima de paixão, que é simpático. Sabiam disso? Porque paixão vem da palavra patos. E simpático é o simpatos, que é uma relação de alma. Quando eu tenho simpatia por essa pessoa, né? Vocês se uniram ali visualmente, quando se encontraram. E a paixão, ela é muito profunda. Porque o amor, ele é, e a paixão me leva a ter gestos como o de Jesus, de morrer, de enfrentar. Que esse amor tome gesto, né? Se comprove na dedicação, na entrega. Esse amor que eu digo, que eu anuncio ter, ele precisa ser demonstrado com gestos, com entrega. Então cantar apaixonado, apaixonado, apaixonado é lindo. Quero ver morrer por ele, né? Se doar, viver só para o Senhor, fazer dele a sua comida e a sua bebida. A gente precisa viver o que canta. Amém? Dizer que ama e ama mesmo. Então abra sua Bíblia. Nós vamos encontrar mulheres que viveram isso. No Evangelho de Marcos, capítulo 16. Marcos 16, a ressurreição de Jesus. Versículo 1. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 1, diz assim: passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. Saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Nós já estamos celebrando a ressurreição do Senhor desde a quinta-feira, porque nós já sabemos por antecedência o final da história. Ele ressuscitou,
ele tornou-se vida. Muitos pensavam que tinham chegado ao seu fim, mas ele ressuscitou, subiu aos céus. E esse comportamento dessas mulheres, essa dinâmica delas em quererem cuidar do corpo do seu mestre, trabalhar agora para zelar pelo corpo do Senhor, uma tarefa que toca o nosso coração de algumas coisas que precisam ser feitas, de algumas atividades que competem e são da nossa competência. Elas se sentiam responsabilizadas por isso, tinham que zelar e cuidar pelo corpo de Jesus. E através desse momento, devolver um pouco de significado e sentido à vida daquele que era esperança para elas. Quero recuperar um pouco o sentimento dessas mulheres e quando elas caminhavam em direção ao túmulo. Pensamento, as coisas que o Senhor anunciou. Talvez na cabeça delas estivesse um pensamento que nós temos em algum momento da nossa vida. Ele foi motivo de esperança para nós. Ele pregou durante 3 anos, falou que estaria conosco, até a consumação dos séculos. Ele disse verdades que ninguém nunca anunciou, e nós tomamos essas verdades e demos a elas sentido à nossa existência. Caminhar em direção ao túmulo pensando isso, pensando tudo que Jesus foi e representou, mas agora ele estava morto. Então um pensamento inquietante deveria estar ali, provocando algumas angústias. Será que valeu a pena esse esforço? Porque nada saiu como elas estavam esperando. Não era dessa maneira. A gente não pensou que fosse desse jeito. Somos impacientes e nos esquecemos rapidamente dos planos, das promessas, dos propósitos de Deus. Quando o Senhor nos coloca na sua jornada e quando Ele entra na nossa história também, ficamos desesperados. E para elas, as coisas não saíram como nós estávamos esperando. E assim para a sua vida, depois de se dedicar por anos, depois de alimentar esperança no coração, você se vê num dia com esse pensamento: não saiu do jeito que eu esperava. Eu fiz planos, eu sonhei, eu me dediquei, mas não saiu, o resultado não foi o que eu almejava. E na vida, a gente precisa ter essa sensibilidade e se acostumar com isso. Porque muitos projetos e muitas iniciativas, por mais que a gente se lance, por mais que haja dedicação, não saem como nós esperamos. O que eu vou fazer? Vou me calar? Vou ficar quieto? Apesar de serem fiéis ao Senhor, apesar de criam no Senhor, estavam dedicando as suas vidas a Jesus e amarem ao Senhor de todo o coração, elas estavam encurraladas dentro de casa. E essa conversa dentro das suas próprias residências e dentro do seu coração. Fizemos tudo certo. A gente encontrou nele esperança. Colocamos o nosso propósito de vida aliados a ele. Do que valeu isso? O que significou isso tudo? Eu quero te animar nessa manhã com a mensagem dessas mulheres, desse domingo de ressurreição, e que você aplique à sua vida o comportamento dessas mulheres.
Talvez você tenha achado que perdeu o jogo. Talvez você esteja pensando que as coisas já estão concluídas, mas não estão. Deus ainda está presente. A bola ainda está em jogo. E não acabou. Porque a palavra final é de Deus. Não é nem da morte. A palavra final é do Senhor. Estavam dentro de casa encurralados numa bifurcação. Sair de casa ou não? Cuidar do corpo de Jesus ou não cuidar? Sair e se arriscar porque os romanos estão nos perseguindo. A sinagoga está atrás dos seguidores de Jesus. Vamos sair e nos arriscar? Ou vamos ficar aqui presas dentro de casa e não fazer o que precisa ser feito? Nós temos esses dilemas. Dilemas todos nós temos do que fazer, se vou, se não vou, se eu procedo desse jeito, se eu não procedo. De um lado é a perseguição dos judeus, dos romanos, de um lado é essa angústia pela morte de Jesus. O que fazer nesse momento? E de outro, o medo legítimo, que é legítimo. O medo de sair e ser presa. Mas essas mulheres sofreram discriminações sociais. Essas mulheres viviam à margem da sociedade. E quem devolveu a essas mulheres perspectiva de vida e de sonhar foi Ele, Jesus. Se Ele me incluiu na vida dele, eu também preciso incluir a minha existência e dedicar a minha história e esses últimos momentos em dar um significado à morte de Jesus, que estava fadado a um momento banal, irrelevante, frívolo, devolver à sua morte um sentido e cuidar do seu corpo. O ambiente era desfavorável, mas isso não impediu a ação dessas mulheres. Poderiam ser rejeitadas e presas, mas elas agiram. Vamos fazer o que precisa ser feito. Mulheres que enfrentaram problemas durante toda a sua história. Problemas de libertação. Problemas de rejeição. Problemas de doença. Mas Jesus soprou no coração, na vida delas e deu a essas mulheres um sentido. E na hora que o mestre precisou, elas também se colocaram de pé. Agora chegou o momento da gente agir. Agora vamos encontrá-lo. Serviram ao Senhor com tudo. E nesse momento com as suas próprias vidas, arriscando em nome de Jesus. Mas elas vão com o intuito de cumprir um ritual. Pensamento não é das promessas de ressurreição. Vão com esse propósito, determinadas ao ritual, cuidar do corpo de Jesus, porque estava morto. Foram com o sentimento da semana, delas e de todos os discípulos. Nada valeu a pena, ele morreu, acabou nossa história, o que vamos fazer daqui para frente? Esse era o pensamento da semana. Esse era o pensamento do arraial judeu e do círculo íntimo dos discípulos. Mas foram cumprir o ritual com o pensamento da semana. Vamos fazer. E é preciso enfrentar. É preciso enfrentar essa voz que às vezes dentro de nós começa a dizer que não vale a pena, de que o futuro está destruído, está tudo fragmentado, Jesus morreu, não tem mais esperança para você, para sua casa. É preciso calar essa voz, porque só experimenta milagres quem cala essa voz e se lança com ousadia nas promessas do Senhor. Mesmo que vá com o pensamento de frustração, mesmo que vá com o pensamento de frustração, de decepção. O que é frustração? O que é decepção? Ah, fiquei tão frustrado.
Diga assim: graças a Deus eu fiquei frustrado. Sabe por quê? Porque frustração é encontrar a verdade, encontrar a realidade, parar de viver num mundo de ilusão. Isso é decepção, isso é frustração. É encontrar a realidade, é encontrar quem é verdadeiro. E elas foram com alguma frustração, mas foram. Com alguma decepção dos seus sonhos dilacerados, foram. Calaram essa voz que insistia em dizer: não façam nada, fiquem em casa. Mas a vida não pode ser vivida no sufoco. A vida não pode ser vivida na solidão. A vida não pode ser vivida dentro de casa, presa a umas perspectivas que já estão fora, hipóteses que não existem. A vida é vivida se lançando a desafios e por vezes maiores do que nós mesmos. E elas se lançaram. E a vida só é vivida assim, enfrentando até o medo da morte. Porque serem presas, seguidoras de Jesus iriam falar claramente. Essas aí estavam com ele também. E enfrentaram o medo da morte. Dedicando até a sua vida e os últimos minutos, talvez, com medo do perigo, com medo de soldados, com medo dos fariseus, das sinagogas. Mas elas venceram, e venceram até a morte, até o sentido da morte. Elas venceram porque elas buscaram aquela voz que calava, elas tentaram se livrar. E conseguiram se livrar. Em alguns momentos da vida, faça isso. Cale essa voz que insiste contigo de permanecer calada, que não te deixa sair do lugar. Cale essa voz e viva. Essa voz essa semana tentou me parar. Eu vou correr logo 10 quilômetros, que quando eu voltar ela vai estar quietinha. Faça isso. Essa voz às vezes ela vai tomando tanta força. Primeiro dia você cai, no segundo vai piorando, no terceiro, na hora que você vê, você já está num mar de decepção, de frustração, de angústias, e fica estagnado dentro de casa. É hora de se livrar, é hora de calar essa voz e falar assim: você não vai me dominar, porque eu vou fazer o que precisa ser feito. E mesmo com alguma dúvida, elas foram. Cumpriram o ritual. Do verso 3 ao verso 4, um diálogo. Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Pois era muito grande. Esse era o diálogo. Se lançaram no desafio, e o diálogo de como iria ser removida aquela pedra, pois era muito grande. Alguns desafios da nossa existência, alguns desafios da nossa vida, nós precisamos ter noção real do que nos espera adiante. Elas venceram primeiro, calaram a voz interna que assediava para que permanecessem dentro de casa, se arriscaram. E durante a caminhada até o túmulo de Jesus, um outro diálogo: quem irá remover a pedra? Pois é muito grande, a gente precisa ter essa noção do que vamos encontrar, do que nos espera adiante. Precisa avaliar isso. Já no caminho, uma etapa você já venceu. Agora é avaliar o futuro. E aí tem 4 grupos aqui. Quando nós avaliamos o futuro, 4 grupos. O primeiro grupo são movidos por amor e por impulso. Eu vou embora. E tomam atitudes precipitadas na tentativa de resolver um problema e dizem: eu vou. E vai mesmo. E vai com tanta afã, com tanta vontade, que elas não conseguem medir, não se lembram que há uma pedra. Nem se lembram que há uma pedra, que há um obstáculo, que há um desafio. E nesse intuito de se lançar e tentar resolver, precipitadamente, dão com a
cara na porta o tempo todo, porque se esqueceram que entre o corpo do mestre e as suas mãos havia uma pedra. Esse é o primeiro grupo, movidos pelo impulso ardente, quase uma catarse. Segundo grupo, só se lembra da pedra. Só a pedra. E por só se lembrarem da pedra, são tão planejados, pragmáticos demais, que até descartam a ida. Para que a gente vai lá? Tem uma pedra. Já saíram de casa, vai ter uma pedra, então vamos voltar para casa. Esquece isso. Deixa o Senhor lá. Tem uma pedra, não tem nenhum homem forte do nosso lado. E por planejar demais, não experimentam milagres. Aí tem um terceiro grupo. Eu quero te convidar, qual que você se encaixa nessa manhã? Terceiro grupo, continuam com a meta que estabeleceram. Romperam, se colocaram no caminho, continuam com a meta que estabeleceram desde o início e buscam soluções na cabeça. E pedem sabedoria a Deus e buscam soluções. Como que a gente vai fazer? Quem vai remover a pedra? Porque ela é muito grande. Esse é o terceiro grupo. Se lança mesmo. Mas fica procurando as soluções. Mas você não está, em nome de Jesus, nem no primeiro, nem no segundo e nem no terceiro. Você faz parte do quarto grupo e eu vou te dizer por quê. O quarto grupo continuam com a meta que estabeleceram. Planejam as soluções, buscam as alternativas, mas se lembram o tempo todo que a sua esperança definitiva é o Senhor. Final desse quarto grupo, que é o nosso grupo, Deus conduzirá todas as coisas. Eu explico. Vamos para as nossas atividades do dia a dia, estabelecemos uma agenda e Deus muda todas as coisas. Temos uma meta, temos um propósito na vida e quando nos deparamos e Deus transforma tudo. Como essas mulheres. Nós experimentamos milagres como essas mulheres. Estabeleceram uma meta, vamos lá. Encontraram um obstáculo, existe uma pedra. Quem removerá a pedra? Nós experimentamos isso todos os dias, nesse domingo de ressurreição. Recobre isso no seu coração. Estabeleça metas, sonhe, busque soluções, mas não se esqueça de que Deus é que conduzirá todas as coisas. E elas pensavam que estavam precisando fazer alguma coisa que elas não precisariam fazer. Olha só, temos uma agenda e Deus tem uma agenda para nós. E elas vão para uma atividade, elas vão cumprir um ritual, elas vão para uma tarefa com tanto esmero, com tanta força, cumprir uma atividade que achavam tão importante, que não era. Por quê? Elas iam embalsamar um Jesus que não estava morto. E a gente se esforça tanto, e a gente se lança nesses desafios e vence até a morte, e os desafios que a morte tem, para determinadas atividades que a gente acha tão importante que na verdade não são, porque não precisa embalsamar aquele que vive. E a gente faz isso recorrentemente, nos movimentamos, agimos, saímos, brigamos, discutimos, nos antecipamos, corremos, nos angustiamos por coisas que pareciam importantes e não eram. Não eram importantes. A gente sofre demais
A gente sofre por antecipação. A gente sofre por antecipação. O Richard Bach dizia que a lagarta chama de fim do mundo, a borboleta chama de início da vida. A gente sofre muito, muito. Antecipa demais. Nós sofremos por problemas que não existem, sabia? Monstros S.A. A gente alimenta monstros com o nosso grito. Nós alimentamos esses monstros. Nós vamos dando forma a eles. Por vezes ficam tão grandes que nos assustam mesmo. E nós sofremos por problemas que talvez nunca iremos nos deparar. Temos dores que talvez nunca enfrentemos. Temos dilemas que não são importantes. Problemas que possivelmente nunca acontecerão. Passa um momento, a gente pensa que esse problema não tinha nem fundamento. A gente fica com aquela cara, poxa, por que eu sofri tanto por isso, né? Por que eu me desgastei tanto? Porque vamos para determinada situação, achando que vamos encontrar uma coisa, um obstáculo, e encontramos outro. Nós vamos para uma jornada, achando encontrar um cenário, e encontramos outro. Sabe por quê? Porque a gente busca soluções. Quem vai remover a pedra? E já criamos esses problemas, e deve ter sido a discussão, para que vocês vão? Tem uma pedra, é outra, não, vamos assim mesmo. Aí a terceira, não, vamos em lugar nenhum, vamos voltar para casa, a gente vai morrer. E a gente começa a brigar por problemas que a gente acha que existem e não existem. Sabe por quê? Porque a pedra já estava removida, o obstáculo já havia sido superado. Nós vamos buscar, nós fazemos parte do quarto grupo por isso. Porque nós temos metas, nós temos objetivos, nós estabelecemos sonhos, mas a pedra removida compete a Deus. Aquilo que eu não posso superar e ultrapassar é com o Senhor. Eu vou fazer o que me cabe, o que me compete. Aquilo que eu não posso, Ele vai providenciar uma saída. Eu confiarei em Ti, Senhor. A minha esperança está no Senhor. Em todos os momentos. Versos 5 e 6, entrando no túmulo, viram um jovem vestido de branco, ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. A esperança vence o medo. Sabe por quê? Porque essa força bruta que tenta te assustar não tem voz, não tem poder sobre o seu coração e sobre a sua vida. Esperança vence o medo, porque a vida sempre vence a morte. A felicidade, a esperança sempre há de vencer o pânico. O bem sempre vai vencer o mal. O mal tenta acenar. O mal tenta mandar a sua mensagem, mas ele não vai prosseguir. O bem há de vencer o mal. Olha o milagre. Aqui é um anjo. É um anjo dentro de um túmulo. É um anjo dentro de um sepulcro. Lugar de morte, que nós achamos ser de morte. Lugar de tristeza, de assombro, de perturbação,
pode ser que na sua vida seja um lugar onde Deus esteja mandando algumas mensagens e você não esteja notando. Tenha sensibilidade dessas mulheres, porque ainda existem profetas, poetas, pastores, amigos, pessoas que Deus tem colocado ao nosso redor, ao nosso lado, enviando mensagens que nos faz sonhar que o impossível poderá ser transformado, ainda que seja dentro dos sepulcros, dos túmulos, esses anjos ainda estão enviando as suas mensagens. Mas a gente olha para o lugar de desterro, de tristeza, e a gente fala, daí não sai nada. E elas ficaram atemorizadas, assombradas. Já viu como é que é? Eu frequentei muito, né? Essas mulheres, com uma presença divina, elas ficaram atemorizadas, assombradas, apavoradas. É uma crítica que eu faço a grupos espíritas. Já viram como é que é tudo em paz? Eles falam com o Espírito como se fosse... Não! Rudolf Otto, em Um Sagrado, diz o seguinte para nós. Sempre que Deus se manifesta, sempre que algo transcendente aparece, o ser humano fica atemorizado, assombrado. Essas mulheres estão repetindo isso. Viu algo divino e ficaram assombradas. Ele usa um termo interessante, é embasbacado. A gente fica assim, ó. É verdade. Eles lidam com os espíritos com tanta banalidade, tanta tranquilidade. Que coisa é essa? Não. A gente, diante de uma presença santa, divina, a gente fica assombrado. O que é isso? O que está acontecendo? Os cultos são tão espirituais, eu não vejo esse assombro, esse temor no coração. Não, a gente precisa, diante da presença do Senhor, meu Deus, eu vi o Senhor, eu vou morrer, dizia o profeta. Não posso pisar aqui, eu estou vendo o Senhor. Existem anjos, pessoas ensinando, proclamando nos dias de hoje, Ele vive, aleluia. Fiquemos assombrados com isso, perplexos. Um Deus que morreu, ressuscitou ao terceiro dia, está vivo. Ainda que haja sepulcros, ainda que haja valas, dentro deles ainda é possível encontrar essa voz que anuncia, Ele vai adiante de vós, Ele mesmo vos disse. Anjos que nos lembre, sempre. Olha o que o anjo disse, Ele vai adiante de vós, como Ele mesmo vos disse, não esqueçam disso, o Senhor vai adiante de nós, como Ele mesmo te disse um dia. Ide, dizei a seus discípulos que Ele vai adiante de vós e lá os vereis. Ele que foi morto, mas vive, ressurgiu ao terceiro dia, que padeceu morte horrenda, Ele está vivo e Ele vai adiante de vós como um pastor que conduz o seu rebanho. Ele vai adiante de nós como alguém que quer dar refrigério à sua alma. Ele vai adiante de nós e nós o veremos lá na frente. Não é aqui, Maria, não é aqui que você vai encontrá-lo, é um pouco mais na frente. Você já se colocou no caminho, agora prossiga, vá anunciar. Saindo elas, fugiram do sepulcro e estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Por quê? Porque vazio era o túmulo e não o coração dessas mulheres. Vazio era o túmulo e não o peito, e não a vontade de servir ao Senhor e anunciar que Ele vive. Foram essas mulheres responsáveis por anunciar
a ressurreição de Jesus. Olha o que Deus pode fazer através da sua vida. Talvez você que esteja aprisionada, quieta, emudecida, diante das dores e das perturbações, talvez seja para você que Deus deseja enviar uma mensagem que vai transformar toda a sua casa. Fique de pé, por gentileza. Quantas vezes a morte, quantas vezes há sinais de morte, mas a vida não está lá, porque sepulcro, porque faixas, porque pedras nunca poderão conter, nunca poderão segurar o Senhor da vida, que vai adiante de nós, minha irmã, meu irmão, que vai adiante do seu povo. Deus te convida nessa manhã a viver sobre essa perspectiva. Nada está encerrado. Eu vou adiante de vós, meu povo, num futuro novo que se abre, porque eu vou adiante de vós. O Deus da vida nessa manhã te convida a viver essa promessa. Feche os teus olhos. Que Ele vive, que não deve ungí-lo como morto, mas segui-lo e viver essa experiência. Talvez você busque um Jesus morto, mas é o Senhor vivo que fala contigo todos os dias. E quantas vezes retornamos a um lugar de dor, a um cenário de desesperança, e a mensagem que ouvimos da parte dele é qual? Eu vou adiante de vós. Estou conduzindo-os. Estou levando. Senhor, nós rendemos ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor. Quantas vezes ficamos decepcionados, achando que a morte triunfou, achando que os nossos sonhos estão todos destruídos. Mas nessa manhã, ensina-nos, Senhor, a perceber de que o Senhor ressurgiu e vivo está. Não estamos abandonados, mas o Senhor está em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Nós, irmãos e irmãs, nós começamos a vida com muita audiência e terminamos com vaias.